Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no último programa nós terminamos nossas reflexões sobre a alma e o conhecimento humano de Cristo. Vimos que Jesus, na encarnação, o Verbo de Deus na encarnação, assumiu não só um corpo humano, mas assumiu também uma verdadeira alma humana. Ao contrário do que iria Apolinário de Laodiceia, que dizia que em Jesus o Verbo ocupou o lugar da alma humana, então Jesus não teria uma verdadeira alma humana, se assim fosse não seria verdadeiro homem. Então a igreja vai se opor a essa ideia. No último programa nós chegamos ao parágrafo 475, agora falando sobre a vontade humana de Cristo. Vimos como aconteceu o sexto concílio ecumênico. Isso foi no ano 681. Já estamos no final do século VII. Houve 7 grandes concílios ecumênicos fundamentais para a definição da fé cristológica e trinitária da Igreja. No sexto concílio ecumênico, opondo-se a alguns que negavam que Jesus tivesse uma verdadeira vontade humana, vejam a dificuldade de equilíbrio no relacionamento ou na identificação, na expressão, melhor dizendo, da identidade do Cristo, né? Ou não era Deus, ou não era homem, ou não tinha alma humana. Maria era mãe só do homem, Jesus não era mãe de Deus, então a encarnação não era realidade. E agora, Jesus que não tinha vontade humana, a igreja que vai se posicionar contra isso neste sexto concílio ecumênico, reunido mais uma vez em Constantinopla, o terceiro concílio de Constantinopla. Para quem não sabe, Constantinopla ficava na atual capital da Turquia, Istambul. Lá era a cidade de Constantinopla, um grande centro cristão naquela época. Então a igreja, nessa ocasião, vai confessar que Cristo possui, sim, a vontade divina, uma vez que ele é o Verbo de Deus encarnado, mas ele possui também a vontade humana. 2 operações naturais, uma divina, outra humana, que não se opõem, mas elas cooperam entre si, de tal maneira que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência ao Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. Partindo do pressuposto de que no seio da Trindade, embora exista a especificidade de cada pessoa, já vimos isso quando tratamos bastante sobre o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas, embora sejam o mesmo Deus. No entanto, os 3 agem sempre conjuntamente, de modo que, apesar da iniciativa ser sempre a do Pai, no entanto, o Pai, Filho e Espírito Santo já haviam decidido juntos aquilo que deveria ser feito pela nossa salvação. E, claro, a encarnação é só do Filho. O Pai e o Espírito Santo não se encarnaram. Mas a obra da salvação ela é trinitária. O corpo de Jesus foi engendrado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Jesus é enviado pelo Pai. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. O Espírito é Espírito do Pai e é Espírito também do Filho. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, no seio da Trindade, desde toda a eternidade, agem conjuntamente. Decidiram conjuntamente o que deveria ser feito para a nossa salvação. Mas Jesus, enviado, quis humanamente, ou seja, ao assumir um corpo e uma alma humanos, ele quis humanamente, na obediência ao Pai, tudo aquilo que o Pai havia decidido com o Filho e o Espírito Santo desde toda a eternidade. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade todo-poderosa. Mais uma vez, é o terceiro concílio de Constantinopla que nos fala tudo isso. Ou seja, não é o fato de Jesus ter assumido uma natureza humana, uma alma humana, de ter uma vontade humana, que essa vontade humana brigasse com a vontade do próprio Deus. A vontade humana de Cristo estava em plena consonância
com a vontade divina. E aí chegamos ao parágrafo número 476, mais uma vez retomando esta ideia do verdadeiro corpo de Cristo. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo a verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Aqui o nosso catecismo cita o concílio de Latrão, acontecido no ano 649. Estamos também no século VII. Houve vários concílios realizados no Latrão. Essa palavra latrão, em português, não dizem grandes coisas, mas no italiano, laterano, fica mais claro, é lateral. A igreja que se localizava na lateral dos muros de Roma, já para o lado de fora. Um lugar onde aconteceram vários concílios, e neste concílio do ano 649, vai haver uma reflexão sobre o verdadeiro corpo de Cristo. Uma vez que Jesus assumiu uma verdadeira humanidade, o seu corpo era delimitado, né? Jesus não era, embora tenha uma passagem quando ele vem caminhando sobre as águas, né? E os apóstolos pensaram que fosse um fantasma, na realidade era um corpo bem delimitado, como o corpo de qualquer pessoa humana. Em razão disso, o rosto humano de Jesus podia ser desenhado, pintado, esculpido, fotografado, se houvesse esse tipo de equipamentos naquela época, né? Então, no 7º concílio ecumênico, que vai acontecer de novo em Niceia, agora no ano 787, já no final do século VIII, vai haver uma resposta da igreja a uma grande controvérsia que abalou realmente o cristianismo nesta época, chamada de iconoclasmo. O que era o iconoclasmo? A volta ao pensamento judaico da impossibilidade de fazer imagens. Sempre esse assunto volta no diálogo com os nossos irmãos evangélicos. E o argumento da igreja nessa ocasião era que a encarnação de Jesus era real. De fato, no Antigo Testamento, valia aquilo que São João fala no prólogo do seu evangelho: a Deus ninguém jamais viu. O Filho unigênito que está voltado para o seio do Pai é que nos deu a conhecer. No entanto, a partir do momento em que Jesus assume uma natureza humana, o seu corpo era como o nosso. Era um corpo que podia realmente ser fotografado, que podia ser pintado, que podia ser esculpido, quer dizer, não esculpido o corpo, mas se poderia fazer uma imagem imitando o busto de Jesus, digamos assim. Então, aqui nós temos um assunto sobre o qual nós precisamos sempre voltar, e é preciso tomar muito cuidado, né? A imagem em si, ela só tem sentido enquanto ela é uma fotografia, ela é uma lembrança de algo, uma realidade maior. Os orientais têm muita reflexão significativa sobre a questão dos ícones, né? O ícone é uma espécie de transparência que eleva o espírito para a verdadeira realidade, que é aquela que está além, né, do nosso mundo físico. Se nós paramos na realidade da imagem, aí sim nós estamos entrando num caminho que pode ser prejudicial à nossa fé. Mais uma vez, sempre a preocupação da igreja é salvaguardar a realidade da encarnação. Jesus, verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.